eliminação na Copa do Brasil, que eu repito, de maneira vexatória, vai trazer um grande problema para as finanças do Flamengo. Um problema esse considerado milionário. Vamos dar um spoiler logo? 30 milhões. Já já a gente vai explicar o porquê disso, porque o Flamengo, entre aspas, tem esse prejuízo financeiro de 30 milhões, porque o Flamengo estava esperando arrecadar tanto na Copa do Brasil. Só que essa queda de maneira precoce acabou atrapalhando os planos financeiros do Flamengo e a gente vai trazer informações sobre isso. Vamos falar também, sabe de quem? Juninho, que está voando lá no futebol mexicano, e o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista falando sobre o Juninho e ele fez uma autocrítica, até uma meia-culpa em relação a esse jogador, e eu vou trazer aqui informações sobre isso. Inclusive falei até com o Juninho, a gente vai trazer informações sobre essa saída, enfim, o que aconteceu. A gente vai trazer todos esses detalhes no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês e qualquer ajuda é super bem-vinda. Vamos para as informações, galera. Eu vou começar falando sobre essa situação do Juninho. Porque BAP, presidente do Flamengo, durante uma entrevista em um evento, ele admitiu ter errado na venda de Juninho para o Pumas do México. Segundo o presidente, o problema não foi o jogador, mas a falta de tempo para adaptação ao clube. Hoje, Juninho tem 12 participações em gols em 20 jogos lá no futebol mexicano. Eu vou trazer aqui a declaração completa do BAP. Eu estou muito satisfeito com as contratações que a gente fez desde que eu assumi o clube. Até uma que não deu tão certo como a do Juninho. Eu entendo que não foi por causa do atleta, foi um erro nosso. Léo Pereira demorou quanto tempo para ser abraçado pela torcida do Flamengo? 1 ano e meio. Michael, mais de 1 ano. Rodinei, quase 2. Pulgar, 1 ano. É que hoje o jogador chega e todo mundo quer que ele chegue voando. Arrebente a boca do balão. Não é simples jogar em um clube como o Flamengo. Nível de exposição, de cobrança, a pressão é um pacote, disse o presidente BAP em um evento, em uma entrevista para o videocast Sport Insider, do canal N Sports lá no YouTube. E galera, depois que eu publiquei isso, o próprio Juninho me mandou mensagem falando que ele só precisava de tempo e que ele sofreu muito com a saída dele também, porque ele poderia ter feito muito mais pelo Flamengo, segundo ele. Ele disse que foi muito feliz por tudo que viveu no Flamengo, ao menos o respeito da torcida eu consegui, e isso já é o suficiente para mim. Gente, eu fiquei arrepiado aqui de novo com essa mensagem do Juninho. Cara, o Juninho foi importante demais para o Flamengo. O gol que ele fez na primeira fase da Libertadores ano passado salvou o Flamengo, junto com a defesa do Rossi também, isso precisa ser dito. Ele fez gol de título no Campeonato Carioca, porque o gol do título foi dele, tá? Pouca gente lembra disso. Cara, o Juninho foi assim, sensacional. Eu até respondi para ele: meu amigo, você é um cara religioso que eu sei. Deus preparou algo melhor para você. Você fez a sua história no Flamengo, foi importante, a torcida te adora. No fim das contas, de repente você vai para uma melhor. E de repente ele está numa melhor, Deus sabe de tudo. Não era para ser. Na verdade, foi. Ele foi importante, deu certo enquanto ele esteve aqui. Mas que bom que o BAP entendeu que não dá para, entre aspas, descartar um jogador em 1 ano. E assim, sejamos francos, o Juninho ele não foi utilizado por Felipe Luiz da maneira que ele deveria ter sido utilizado. Mas é isso, eu acho que o Juninho, a mensagem dele aqui é sensacional, está extremamente feliz lá no México. O Flamengo fez uma autocrítica em relação a isso. Espero que tenha aprendido para as próximas contratações também. Como o BAP mencionou, e vários outros atletas tiveram dificuldade em um primeiro momento e depois conseguiram se adaptar. Para mim, o Léo Pereira é um ótimo exemplo. Ele foi massacrado, ele não era nem relacionado mais. Foi, enfim, visto curtindo noite carioca, e no dia seguinte faltou a treino, multa, a torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro. E hoje ele é aí, cara, considerado ídolo, mais de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Que bom que o BAP entendeu que num determinado momento pode ter uma postura diferente com os jogadores contratados. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, galera,
o Flamengo vai ter problemas financeiros aí por conta dessa queda precoce na Copa do Brasil. Vai ter um impacto de 30 milhões na receita dessa temporada, na receita de 2026. Só para vocês entenderem, todo começo de ano, não só o Flamengo, os outros clubes também, eles fazem uma previsão orçamentária. E na previsão orçamentária do Flamengo para 2026, a ideia era chegar pelo menos à semifinal da Copa do Brasil. E quando a gente fala isso, engloba premiação da competição, receita com bilheteria. Então essa queda na Copa do Brasil vai fazer o Flamengo deixar de ganhar 30 milhões de reais que estava previsto no orçamento. Eu sei que muitos vão me perguntar, mas e agora, Vini, o que acontece? Nossa, 30 milhões de reais. Sabe o que vai acontecer? O Flamengo, entre aspas, vai ter que tirar essa receita de outro lugar. Vou dar um exemplo. Venda de jogadores, enfim, patrocínio. Vai ter que ser desse jeito, porque o impacto é muito grande. 30 milhões de reais, gente, é muita grana. É só para vocês terem noção o tamanho do problema que o Flamengo se meteu. O Flamengo cair na 5ª fase da Copa do Brasil, gente, isso é inadmissível. Embora o Vitória seja um clube de Série A, embora o Vitória tenha merecido essa classificação, mas o Flamengo não poderia, entre aspas, ter se dado o luxo de cair na 5ª fase da Copa do Brasil. Feio demais, e que agora o clube corra atrás dessa receita que deixará de ganhar dentro da Copa do Brasil. Eu só vou trazer uma declaração, porque o Lucas Paquetá ele deu entrevista à Flamengo TV, e ele falou sobre reviver a parceria com o Vinícius Júnior no Flamengo. Vai reviver a dupla no Flamengo, vai dar certo, mas na hora certa. Quando ele achar que é o momento, vai voltar para a gente se juntar. Spoiler, até quando deu certo negociação com o Sheehan, nós conversamos sobre isso, sobre ser maneiro esse novo momento aqui. Ele me desejou felicidades, eu falei que daqui a pouco era ele para revivermos esse sentimento. O Vini estava mais ansioso que eu, mandava mensagem todos os dias. Não vai assinar não? Assina logo, o que está faltando? Até brincando ele falou, falta quanto? Eu inteiro. Umas brincadeiras assim, eu falei, vamos inteirar para dar certo logo e a Sheehan liberar. Estava complicando bastante a negociação e ele estava ansioso mandando mensagem. É um amigo que o futebol me deu, vivemos momentos felizes aqui. Espero que na hora certa ele volte para a gente continuar realizando sonhos. Bom, não sei quando essa dupla voltará a fazer parceria no Flamengo, mas eu acho que tem tudo para fazer parceria novamente na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, que é daqui a pouquinho, né, galera? Daqui a menos de um mês começa a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira. Na segunda-feira o Carlo Ancelotti vai convocar a lista final com 26 jogadores. Paquetá eu acho que vai estar nessa lista final, Vinícius Júnior com certeza. Outro que provavelmente estará, se não se lesionar até lá, é o lateral esquerdo Alexandre. Eu já vou entrar em uma das pautas aqui do vídeo, vou falar primeiro do Alexandre, depois eu falo do Rossi. Gente, o Alexandre, a temporada do Alexandre é horrível. Essa é a palavra, é horrível. E eu falo isso sabendo do potencial que o Alexandre tem. Na temporada passada, ele foi o melhor lateral esquerdo, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muita bola, mas muita bola mesmo. E a cobrança nada mais é que o reconhecimento do potencial de uma pessoa, no caso, o Alexandre. Nós e ele sabemos o que ele pode entregar dentro de campo. E o que ele vem entregando dentro de campo na temporada 2026 é horrível. Isso preocupa para a sequência da temporada pelo Flamengo, isso preocupa também para a seleção brasileira. Seja por falta de opções ou não, o Alexandre será o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. O Carlo Ancelotti praticamente já indicou isso em vários momentos. Repito, seja por falta de opção ou não. Eu acho que é falta de opção. Tem outros jogadores que futuramente terão potencial para assumir a titularidade da seleção brasileira. Vou dar um exemplo aqui. Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. Tem muito potencial. Se estivesse jogando no eixo Rio-São Paulo, muita gente estaria pedindo o Luciano Juba na Copa do Mundo entre os convocados. Não seria exagero. Inclusive, ele está na pré-lista. O Alexandre, ele precisa acordar. Porque se ele jogar dessa maneira numa Copa do Mundo, ele vai ser engolido. O nível de uma Copa do Mundo vai ser aqui, ó.
Ah, beleza, o grupo do Brasil é fácil. Só na estreia é o Marrocos, tá? Que é uma equipe extremamente competitiva e mostrou isso na última Copa do Mundo. Outro que precisa se ligar, e esse não vai para a Copa do Mundo, até porque ele não está na pré-lista da seleção argentina, é o goleiro Rossi. Eu falei no programa de hoje do SBT e vou repetir. O goleiro Rossi não tem nível técnico para ser titular absoluto no gol do Flamengo. E quando eu falo isso, gente, é levando em consideração a qualidade do elenco do Flamengo. Nós estamos falando do melhor elenco do futebol sul-americano. E o Rossi hoje ele é titular absoluto. Para você que tem problema de interpretação de texto, eu vou te explicar. Eu não estou dizendo que o goleiro Rossi é ruim, que ele não presta. Ele é bom, ponto. Só isso. Só isso. Ele foi o melhor jogador do Flamengo na conquista da Libertadores 2025. Para mim foi o melhor jogador da competição e eu votei na ocasião. Mas isso não me faz crer que ele tem potencial absoluto para ser o titular da posição do Flamengo. E sabe o que me preocupa? Ele olha para o banco de reservas e não tem nenhuma sombra. Mas vem aí o goleiro André. Não sei, nunca joga. Nunca joga. Como que eu vou saber se tem potencial? Você lembra aí o último jogo do André? Pois é, eu também não. Por conta disso. O goleiro não entra. E hoje o Rossi ele é titular absoluto. Ah, mas ele foi muito importante na Libertadores. Já disse que sim, foi muito importante. Por outro lado, ele também foi decisivo de uma maneira negativa em vários outros jogos no Campeonato Brasileiro. O que me veio à cabeça aqui, ó, Fluminense, Ceará, Vasco, só aí. No Intercontinental contra o PSG, ele implorou para falhar. Contra o Vitória, ele falhou? Sim. Ele falhou? Sim. Então, é um goleiro que, com uma certa constância, falha. Ainda tem os jogos que ele deu mole e o adversário não aproveitou. Ainda tem isso, hein? Ainda tem isso. Esse excesso de confiança dele na saída com os pés. Ele é muito bom com os pés. Ou melhor, ele evoluiu com os pés. Porque na época do Sampaoli, o Sampaoli o deixava no banco de reservas com a alegação que ele não jogava bem com os pés e botava o Matheus Cunha, isso mesmo, Matheus Cunha de titular. E o Matheus Cunha falhou na eliminação para o Olímpia na ocasião, em 2023, na Libertadores da América. Então, gente, eu não estou dizendo que o Rossi ele é ruim de bola, ele é um goleiro horrível, que não presta. Ele é bom. Ponto. Mas não pode ser goleiro titular absoluto no gol do Flamengo. Não pode, não tem qualidade para isso. Eu vou citar aqui alguns goleiros que estão acima do Rossi. Vamos lá. Everson do Atlético Mineiro. Fábio do Fluminense. Léo Jardim do Vasco é melhor que ele. O Everton do Grêmio, para mim, é melhor do que o Rossi. Vamos lá, tem mais, hein? Tem mais. Para muitos, o Carlos Miguel do Palmeiras é melhor que ele. Para muitos, o Hugo Souza estaria na frente dele. Eu não acho. Eu prefiro o Rossi ao Hugo Souza. Mas é uma questão de opinião. E a minha opinião é essa. O Flamengo não pode ter o Rossi como titular absoluto. O Flamengo tem que contratar um goleiro para brigar por uma vaga ou ser titular na vaga do Rossi. É a minha opinião. E agora eu quero saber a sua. Uma vergonha passada pelo Flamengo lá no Barradão, em Salvador. Eu não sei vocês, mas eu ainda não digeri aquela atuação patética, aquele jogo fedorento que o Flamengo fez diante de um Vitória, um adversário bem infinitamente mais fraco que o Flamengo, com seu valor, claro, com enorme dedicação e garra num plano tático, obviamente defensivo, criado pelo Jair Ventura. Mas o Flamengo, com o time que tem, com os salários que paga, com a série invicta que vinha diante do próprio Vitória, não podia perder aquele jogo. Muito menos por 2-0, sendo eliminado sem nem haver a disputa de pênaltis. Acho que o Flamengo cometeu inúmeros erros, a começar pela escalação. Não é possível. Até quando o Flamengo vai continuar achando que o Bruno Henrique é o reserva do Pedro? Até quando não vai contratar um outro centroavante para ser reserva do Pedro ou até para disputar a posição com ele? Mas pelo menos para ter um jogador
no elenco, que você diga, olha, eu vou poupar o Pedro, que eu acho que ele está sendo muito desgastado nas últimas partidas, mas eu vou botar fulano que faz gol, que é um goleador também. Esse, para mim, é o grande defeito da administração BAP-Boto. Desde o início de tudo, com o Felipe Luiz ainda, e da tentativa frustrada com o Juninho, que está se vendo até no México, que não é tão ruim assim, né? Acho que, um pouco por culpa do Felipe Luiz, ele não conseguiu jogar o seu verdadeiro futebol aqui. Não que ele seja um craque, um gênio, mas, na ausência de outro, seria melhor estar jogando com o Juninho do que estar jogando com o Bruno Henrique. Agora, tudo bem, não deu certo. Com o Felipe não deu certo, o Felipe era o técnico, o Felipe ganhou tudo. Tem que contratar outro, gente. Ainda mais num momento em que o Pedro não era tão prestigiado, nem pelo Boto, nem pelo Felipe. Sabíamos que ele fazia restrições ao Boto, ao Pedro. Tanto o Boto como o Felipe faziam restrições públicas ao Pedro. E o Flamengo não contratou ninguém. A última janela do Flamengo é ridícula. Puseram todo o foco no Paquetá, que sim, eu considero um grande reforço, mas esqueceram do resto. O elenco do Flamengo tem pontos fracos. A lateral esquerda é um deles. Até o ano passado, o Alexandro estava dando conta. Esse ano já não está dando mais. Eu acho uma temeridade do Ancelotti ir para a Copa do Mundo com o Alexandro de lateral esquerdo titular. Tomara que dê certo. Mas eu tenho muito medo do Alexandro virar uma avenida diante de atacantes realmente competitivos. Pegar uma França, pegar uma Espanha, pegar Portugal. Será que o Alexandre vai dar conta numa Copa do Mundo? Quando ele não está dando conta aqui, contra o Vitória? É preocupante. E eu não estou vendo o Flamengo se mexer. O que é pior, a série de vitórias e o bom desempenho até agora na Libertadores já estavam fazendo com que na cabeça do BAP, por exemplo, os reforços não fossem tão importantes na próxima janela. Disse ele lá numa convenção de inovação, ele deu uma entrevista e disse, olha, o nosso maior reforço vai ser não perder ninguém. Como se dissesse, se a gente mantiver o que tem, nós vamos ganhar a porra toda, porque logo em seguida ele falou que o foco dele era ganhar tudo. Não vai mais ganhar tudo, porque já passou um vexame, passou uma vergonha lá do Barradão, diante da limitadíssima equipe do Vitória. Já deveria ter goleado a Vitória do Maracanã e ficou no 2-1. Isso cobrou seu preço lá, num 2-0, em que, insisto, Leonardo Jardim, para mim, teve talvez a sua pior performance como técnico do Flamengo, junto com a do Red Bull Bragantino também. Porque levar aquela chinelada do Red Bull Bragantino depois da data FIFA também foi vexaminoso. Agora temos Brasileiro e Libertadores. Se ganharmos Brasileiro e Libertadores vai ser legal, vai ser muito legal. Ano passado, com o Felipe, também perdemos, fomos eliminados da Copa do Brasil, mas ganhamos Libertadores e Brasileiro, que são indiscutivelmente os principais títulos que os clubes brasileiros disputam na temporada. Mas temos garantia de que vamos ganhar Brasileiro e Libertadores? Vamos disputá-los, com certeza. Brasileiro, principalmente, vamos disputar até o fim. Mas tem que ter reforço na janela. Tem que ter reforço de peso na janela. Tem que trazer pelo menos um cara para fazer gol, junto com o Pedro. Ou no lugar do Pedro. Não é possível a gente continuar a ter como soluções Luiz Araújo, o próprio Samuel Lino. Esses caras, o Luiz Araújo até já foi de gol. Hoje em dia, o Luiz Araújo me parece aquele jogador, e ele já disse publicamente que ele quer sair do Flamengo, me parece aquele jogador, tal qual o Cebolinha, que quando entra,
E entrando dizendo assim, não, tudo bem, eu vou jogar aqui, e seja lá o que Deus... Não entra com sangue nos olhos. Não entra com a faca entre os dentes. Joga irresponsavelmente. Como, aliás, o Luiz Araújo foi ontem, irresponsável. A bola que ele perde lá no ataque, na ponta direita, é de uma irresponsabilidade total. Ele não corre atrás do cara, e depois, na cobrança do lance, o Rossi fez uma defesaça para impedir o gol direto no contra-ataque que ele armou. E na marcação, ali no escanteio curto, cadê o Luiz Araújo? Também não marcou com os olhos, como se diz. O resultado foi o segundo gol, o gol que eliminou o Flamengo. O Flamengo ainda é candidato, ainda pode ganhar a Brasileira e Libertadores, sim. Mas repito e insisto, se não fizer uma boa janela, e se o Arrascaeta não voltar bem depois da Copa do Mundo, pode dar ruim. Ok, eu concordo com vocês. Você perdeu seu meio-campo titular de uma vez só, praticamente de uma vez só. Você perder Pulgar, Paquetá e Arrasca é duro. Para qualquer time é duro. Mas o elenco do Flamengo tem jogadores, ou pelo menos supunha-se que tinha, jogadores para aguentar o rojão até a Copa do Mundo. Jorginho e Everton Araújo. Jorginho jogando muito de novo. Everton Araújo crescendo de produção. Acho até que caiu um pouco de produção nesse último jogo. Mas é um jogador em que se pode confiar. Agora, por exemplo, próximo jogo, Jorginho e Everton Araújo não jogam. É obrigatório jogar Paquetá e jogar Pulgar. Conversei com uma fonte agora, meia hora. Ele disse, Renato, o Paquetá vai jogar. E o Pulgar, muito provavelmente, também. Os dois treinaram normalmente hoje.